Fala tropa, salve! André Moraes na área e trazendo aqui mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a rodada da Champions League que terminou ontem. E assim, pessoal, foram grandes jogos, jogos muito movimentados, muito bom. Vamos começar aqui por Bayern de Munique 3, Sport 1. A minha opinião sobre o jogo. O primeiro tempo foi total de domínio do Bayern de Munique. A equipe alemã ela sufocou, ela amassou o Sporting, que segurou o primeiro tempo. Foi para o intervalo empatando de 0-0. O incrível nesse jogo foi que o nosso atacante Harry Kane não participou e não fez nenhum gol pelo lado do Bayern de Munique. Isso mostra que a Kane dependência ela não existe, né? E assim, num jogo assim que ela foi ganhando é, tons de tensão, porque na volta do intervalo o Kimmich ele faz um gol contra. E assim, o Bayern de Munique depois desse gol contra foi pressão total. E assim, o gol não ia saindo logo no começo, logo depois passou uns minutos, vamos ver aqui exatamente quantos minutos. 10 minutos depois o Gnabry ele empata o jogo com assistência do Olise. Então, mas assim, nós vimos que o Bayern de Munique ela não tem aquela dependência. Esse jogo mostrou total do Harry Kane, né? Então, assim, é um time muito bom, muito bem treinado pelo Company. Lógico, foi engolido na rodada passada pelo Arsenal, jogando na Inglaterra, mas é uma equipe muito forte e que num torneio de mata-mata o contexto dos jogos são outro. Então, assim, é um dos favoritos ao título dessa temporada. O ponto positivo desse jogo para a equipe Bafra foi saber que Serge Gnabry, assim, ele vira e mexe, tem uns lampejos e deu conta do resultado nesse jogo. Vamos ver se o Gnabry, ele não tá muito bem na temporada, né? Você vê que as notas dele não são muito boas. Na temporada, se a gente pegar aqui o Gnabry na temporada pelo Bayern de Munique, 19 jogos, ele tem 5 gols e 7 assistências. Ele já fez temporadas melhores, início de temporada melhor. E assim, não é tão ruim se você for somar, são 12 participações em gols em 19 jogos. E ele não foi titular inconstante. Então assim, dá para você ver que é um jogador que ainda tem lenha para queimar nessa equipe alemã. É... Falando do esporte, era óbvio que essa derrota iria acontecer. A gente falou num vídeo que a gente gravou na segunda-feira, ou foi na terça-feira pela manhã. Eu falei no vídeo que o Sporting ele não daria conta de vencer a equipe bávara jogando na Alemanha. Vamos passando, mudando de jogo aqui, vamos falar um pouquinho do Chelsea. O Chelsea é o seguinte, pessoal, o Chelsea ele não vence desde que ganhou do Barcelona. O Chelsea não sabe o que é vitória desde que ganhou do Barcelona. E eu falei aqui, por jogo ser fora de casa, o Chelsea não iria dar conta de vencer a Atalanta. Até que saiu na frente com o gol do João Pedro, mas o De Canteleri e o Scamacca, eles viraram o jogo no segundo tempo. O Scamacca primeiro, depois o De Canteleri. E assim, com o resultado, olha só, a Atalanta ela não vai muito bem no campeonato italiano. Se eu não me engano, tá na metade da tabela. Só que na Liga dos Campeões tem 4 vitórias, um empate e uma derrota. Ocupa a quinta colocação, vai garantir vaga se tudo der certo, se tudo se encaminhar. Garante vaga direta. Vamos ver quem que eles vão enfrentar no próximo jogo aqui. Atalanta vai jogar contra o USG e depois recebe o Atlético em casa. Então assim, a Atalanta tem totais condições de terminar a primeira fase da Liga dos Campeões entre os 8 melhores e garantindo uma vaga direta às oitavas de finais. Vamos falar um pouco sobre esse Chelsea. O Chelsea, ele não sabe o que quer vencer há 4 jogos, pessoal. 4 jogos que o Chelsea não sabe o que quer vencer. Depois que venceu o Barcelona, são 2 empates e agora 2 derrotas. Foram 3 jogos seguidos fora de casa, com 2 derrotas e um empate. Empatou contra o Arsenal jogando melhor. Aí sim nós podemos dar uma pincelada aqui que foi melhor que o Arsenal.
teve um homem a menos, jogou boa parte desse jogo contra o Arsenal com um homem a menos, mas assim, não consegue vencer. O Estevão, depois do Chelsea, depois do Barcelona, sumiu. E a gente vamos ver o que vai acontecer com esse Chelsea mais pra frente, que vai jogar contra o Everton agora, no dia 13, no sábado, ao meio-dia. Vamos falar, pessoal, o Chelsea, quais são os próximos jogos do Chelsea pela Liga dos Campeões? O Chelsea vai enfrentar o Pafos, Vitória, e depois joga contra a primeira é o Napoli fora de casa. Esse jogo aqui, o Napoli tá muito mal na Liga dos Campeões. Vai ser um jogo interessante. Eu não vou cravar nada nesse jogo, é um jogo muito aberto, mas eu creio que pelo retrospecto ruim do Chelsea fora de casa, o Napoli é favorito para esse jogo. Vamos passar aqui, vamos pelo jogo do Barcelona. Eu cravei que o Barcelona venceria o Frankfurt. O Barcelona venceu o Frankfurt. Yamal deu assistência. Os gols do Barcelona vieram do Koundé. Foram os 2 gols do Koundé. E o Barcelona leva a virada. Ó, o Barcelona sai na frente, vira o jogo. Cara, o time do Frankfurt tava fazendo um jogo ok. Saiu 1-0, jogando recuado, travando o jogo, colocando a sozinha abaixo, fazendo o jogo certinho contra o Barcelona. Mas 2 deslizes, 2 cuidados. O Barcelona virou o jogo. E assim, o Barcelona, ele não tá muito bem na Liga dos Campeões em termos de classificação. É apenas o 15º colocado, tem 10 pontos. O oitavo colocado tem 12. Dá para classificar entre os 8? Dá. Mas tem muito time na frente do Barcelona com a mesma pontuação ou com um ponto a mais. Então, assim, o Barcelona eu acho que não fica entre os 8 para a próxima fase. Vai jogar os 16 avos de finais. E, assim, é um mata-mata muito perigoso. O Barcelona conseguiu se complicar nessa fase de liga. Vamos falar sobre o jogo. Vamos falar sobre o jogo do Inter de Milão 0, Liverpool 1. Pessoal, aqui é o seguinte. Esse jogo aqui é o seguinte. O jogo foi o jogo pós-polêmica de Salah e Slot. O técnico e o egípcio. E assim, a equipe do Liverpool, nós vimos que alguns jogadores deram entrevista após o jogo defendendo o treinador. Eu creio que nenhum jogador vai sair, não vai dar uma entrevista contra o técnico. Eu não creio nisso. Mas assim, foi um jogo assim muito, não vou dizer que foi um jogo muito bom do Liverpool, porque não foi. Mas assim, esse pênalti marcado no finalzinho, pra mim não é pênalti, por questão assim, aquele é puxão, aquele agarrão, foi marcado na câmera lenta, então assim, no normal, no frame normal, não é pênalti. E a gente nota assim uma tensão muito grande nesse time do Liverpool, né? Porque essa polêmica que envolve o Salah, ela querendo ou não, ela entra para dentro de campo. Teve a fatalidade do Diogo Jota no início da temporada, que também reflete, eu creio eu que reflete entre os jogadores. Não sei se entra em campo isso aí, mas entra no vestiário essa questão da morte do Diogo Jota. E assim, a gente vê um Liverpool muito, muito assim, tipo, pouca eficiência, né? Essa é a real. É um time de muito pouca eficiência, um time que tem uma defesa muito exposta. Então, assim, você vê que o técnico ainda não acertou o equilíbrio do time, nem no meio de campo, nem defensivamente. O ataque tem nomes muito bons, mas não rende. E, assim, esse gol que o Liverpool, esse pênalti que o Liverpool ganhou no final do primeiro tempo, não, no final do jogo, mostra, assim, que, cara, foi muita sorte, porque se o Liverpool não pontua a vitória, os 3 pontos, jogando na Itália, muito difícil iria ficar entre os 8. O Liverpool teria com 10 pontos hoje, estaria ali entre Barcelona e Sport. E muito difícil ficaria, por mais que tenha 2 jogos fáceis para finalizar a tabela de liga. Mas é isso aí. Vamos falar aqui agora da vitória do Atlético de Madrid. Vamos passar rápido aqui por esse jogo. O Atlético de Madrid venceu o PSV. O Atlético de Madrid que hoje ocupa a 8ª colocação, a última posição de classificação direta. Eu creio. Vamos ver os jogos que o Atlético vai ter até o fim
da fase de liga, o Atlético ele vai enfrentar o Bodo Glimt, Vitória, e visita o Galatasaray na última rodada. Cara, o Atlético tem chance sim de terminar entre os 8, sabe? Esse jogo na Turquia aqui é meio complicado, porque vamos ver se que o Galatasaray vai estar disputando. Creio eu que vai estar disputando para ficar entre os 24, do 19º ao 24º. Então, assim, eu creio eu que será um jogo muito difícil, mas o Atlético tem sim a chance de, de se confirmar, de confirmar essa classificação direta na fase de liga, né? Direto para as oitavas. Pessoal, descendo aqui, ó, vamos falar. O PSV empatou, o PSG empatou contra o Atlético lá em Bilbao. Mantém-se em terceiro colocado, são 13 pontos. Manchester City é o quarto, depois Atalanta, todo mundo com 13 pontos. Esses times que tem 13 pontos, eles não garantiram ainda a vaga direta, mas assim, tá muito próximo, né? Então assim, Manchester City que tem uma tabela fácil, vamos ver se a tabela do PSG é fácil. O PSG pega um jogo difícil contra o Newcastle e joga fora de casa contra o Sport. O PSG, mas creio que passa pela pontuação, são 13 pontos. Creio que passa sim direto. O Newcastle que tem uma tabela complicada, viu? O Newcastle tem que abrir o olho. Vamos descendo mais aqui, vamos passar pelo jogo do Arsenal. Vou só passar por cima. O Arsenal colocou o time misto, venceu por 3-0 e segue disparado com 100% de aproveitamento. Creio eu que vai terminar assim a fase de liga, o time dos Gunners. Para finalizar, pessoal, vamos aqui falar sobre o jogo, passar rápido, né? Porque nós já fizemos um vídeo só sobre esse jogo. Real Madrid 1, Manchester City 2. O Manchester City venceu o jogo, convenceu nem tanto, né? Porque sofreu defensivamente contra um time muito frágil do Real Madrid. Tem jogadores bons, mas tecnicamente e taticamente não é uma equipe muito forte. E o Manchester City sofreu ainda, porque o Nico Gonzalez não consegue dar essa cobertura e essa conexão entre meio de campo e defesa. Se vocês perceberem, se vocês olharem os melhores momentos entre Real Madrid e Manchester City, vira e mexe ali, tinha um buraco entre o meio de campo e a defesa, não tinha esse equilíbrio, porque o Nico Gonzalez ainda não consegue dar esse tipo de ritmo para o Manchester City. Do lado do Real Madrid, o ponto positivo do lado do Real Madrid foi o gol de Rodrigo, que não marcava desde fevereiro. O último gol foi também na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid no mata-mata. E é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô contando com que vocês assistam o vídeo, compartilha, dê like, se inscreva no canal porque é muito importante. Então fica com Deus, um forte abraço e valeu, tamo junto, pessoal.